Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente no canal Colégio do Discípulo, esse canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E é claro que aqui o nosso foco sempre é falar da Palavra de Deus. Que bom ter você conosco, você que está sempre entrando aí no canal, está sempre nos ajudando, nos apoiando, muito obrigado. Nós estamos no começo de uma caminhada longa e com seu apoio iremos alcançar o propósito de Deus. Para você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo, que bom ter você com a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Dê o seu like aí, ativa o sininho das notificações para você receber os nossos conteúdos e também não se esqueça de compartilhar. E para você também que está assistindo esse vídeo, comente. Vamos juntos fazer com que esse assunto se estenda, um assunto tão importante que eu quero falar com você hoje. Hoje é o nosso react, a nossa reação, é o nosso vídeo onde reagimos a vídeos de outras pessoas. Geralmente no nosso react a gente reage a opiniões alheias, tanto que o nome da playlist é essa, Reagindo a Opiniões Alheias. Mas hoje eu quero fazer com você aqui um react diferente. Tá? Eu estou com um livro aqui comigo, que é A Crucificação de Cristo, escrita por um cirurgião, do cirurgião francês Pierre Barbet. Foi o cristão que melhor estudou a crucificação de Cristo nos seus detalhes históricos, antropológicos, arqueológicos e cirúrgicos, chegando ao extremo de crucificar cadáveres. Ele descobriu e descreveu todos os dolorosos detalhes da crucificação, através da qual Jesus Cristo consumou a nossa salvação. Então, eu quero aqui, esse livro, ele é publicado pela Central Gospel, tá bom? Vou deixar um link aí na descrição, se você se interessar em comprar. O conteúdo dele é muito bom e ele é muito barato. E claro que junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. O médico cirurgião Pierre Barbet, ele narra a crucificação de Cristo nos seus detalhes de um ponto de vista, como você viu, antropológico, arqueológico e também cirúrgico. Então, ele dá detalhes muito interessantes que vão enriquecer o seu conhecimento sobre a crucificação de Cristo. Esse vídeo é um react diferente. Nós vamos assistir juntos o vídeo do pastor Juliano Som, onde ele faz uma ministração com esse livro, dando detalhes sobre a morte de Jesus. Qual foi o motivo da morte de Jesus? Claro, ele morreu numa cruz, pendurado, mas cirurgicamente, medicinalmente, Jesus morreu de quê? Então vamos assistir o vídeo do pastor Juliano Som juntos e vamos ver como foi essa via dolorosa que o nosso Senhor Jesus passou por mim e por você. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele,
escorrendo então por todo o corpo até a terra. Permitam-me apenas dizer algo. Não faz muito tempo eu conheci um dos amigos do meu pai. E esse amigo do meu pai, ele é bastante diferente de nós. Como que ele é diferente de nós? O seu sistema nervoso não reage a qualquer tipo de anestesia. Nada, desde pequeno, enfim, nenhum tipo de anestesia funciona nele. E por conta de um tumor que foi descoberto, ele teve que viajar aos Estados Unidos para se submeter a uma cirurgia. Ele contou para nós que ele foi então levado à sala cirúrgica e o amarraram então dos pés à cabeça, os seus braços, porque ele haveria de sentir toda a cirurgia. Ele contou para nós que lá nos Estados Unidos os procedimentos são cobrados por hora, né, e não por procedimento. Ele contou então que antes de começarem a cirurgia, os médicos apertaram o cronômetro, o tempo foi passando, né? E ele então foi aberto, atravessaram todas as camadas e chegaram ao tumor e cortaram, retiraram o tumor e depois o costuraram, né? Camada por camada. E ele contou para nós que quando a cirurgia terminou, os médicos apertaram aquele cronômetro e 7 horas e 40 minutos haviam se passado. Ele passou praticamente 8 horas naquela mesa cirúrgica, aberto, né? Consciente, sentindo tudo. E ele é um senhor asiático, oriental como eu. Ele é, né, clarinho, amarelinho. E ele contou para nós que quando ele, né, se deu conta, ele voltando assim, olhou para o seu corpo. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros.
Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo.
Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Jesus morreu na cruz para que todo sofrimento pudesse ter fim. E essa é a última coisa que nós precisamos saber. Nós precisamos saber que tudo isso, toda dor, todo choro, todo sofrimento um dia vai acabar. Graças ao sofrimento de Deus, todo choro, todo lamento deixará de existir. Gente, não tem como não chorar assistindo esse vídeo. Além de ser muito forte, esse livro, ele é descrito com tanto detalhe. Deixa eu tomar fôlego. Você vê que o médico, o cirurgião Pierre Barbet, ele dá tanto detalhe. E eu fico emocionado demais. Todo o esforço que Jesus tem a se erguer um pouco na cruz, para poder proferir alguma palavra, e ele faz todo esse esforço, como você viu no vídeo. Adquira esse livro, você vai ler muito mais detalhes, não só da crucificação, mas da cruz em si, como era. Por exemplo, ele descreve aqui que não era possível cravar o prego na palma das mãos, era no pulso. E ele fala isso com muita propriedade porque ele fez testes com cadáveres e ele viu que o prego na palma da mão não suportaria o corpo, dilacerava o corpo, então tinha que ser no pulso. Então te dá muitas fontes ricas. Mas é interessante que Jesus faz todo esse esforço, o pulmão dele está morrendo de asfixia, ele já não consegue mais, ele tem que se apoiar sobre os seus pés, se inclinar da cruz para poder falar, simplesmente para perdoar quem está fazendo aquilo com ele. Então, eu deixo para sua meditação. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões.
Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele. E pelos seus açoites que o feriram, nós fomos curados. Tudo isso foi por nós, foi por mim, foi por você. E o pastor Juliano Som, ele descreve com um realismo, ele consegue transmitir aquilo tão bem. Então essa mistura do livro do Pierre Barbet com o pastor Juliano Som, falando realmente, não é à toa que você viu aí muitas pessoas na plateia chorando, a gente se emociona. Foi por você. Jesus morreu para você viver. Jesus desceu para você subir. Ele se entregou à morte para você ter vida. Ele se fez pecador para que você fosse regenerado, justificado dos seus pecados. Ele se fez maldito para te livrar da maldição do pecado. Tudo isso foi por mim, foi por você. E se você está vendo esse vídeo e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Porque tudo isso que você viu nesse vídeo foi somente, unicamente por você. Para que hoje você pudesse ter a opção de o aceitar e o reconhecer como seu Salvador. Gente, eu despeço-me desse vídeo emocionado. Estou partindo agora para participar da ceia do Senhor e vou com meu coração alegre de saber que Jesus venceu tudo isso e nós, pelo sangue dele, também venceremos. Um abraço, fique na paz. Deus abençoe sua vida.